Minha filha me chamou de inútil e disse que tinha vergonha de ser minha filha. Por isso, doei a herança milionária dela para outros parentes, e agora ela está se humilhando e tentando se desculpar. Eu, um homem de 61 anos, administro um negócio de eletrônicos que meu pai me deixou. É moderadamente bem-sucedido, mas nos últimos anos o negócio tem ido melhor do que o de costume. Eu não contei a ninguém sobre isso. Queria que fosse uma surpresa. Também não mudei nada no meu estilo de vida. Ainda vivo de forma bastante modesta, como antes. Não sou um mão de vaca, eu apenas gosto de viver como a maioria das pessoas da classe média. É assim que me sinto confortável, foi assim que fui criado. Não sou de me exibir, o que é o oposto dos sogros da minha filha. Minha esposa e eu temos apenas uma filha, de 35 anos, mas infelizmente, nós dois não nos damos bem de verdade. Ela se casou há alguns anos, e esse rapaz e a família dele realmente a mudaram. Eles vêm de uma família com dinheiro de longa data, são bastante snobs, e é muito claro que eles não gostam de mim. Por isso, eu também não interajo muito com a família dele, porque sei que não sou bem-vindo lá. Infelizmente, isso também significa que minha filha não nos visita com os meus netos com frequência por causa da tensão entre nossas famílias. E mesmo quando ela vem, ela vive tentando me convencer a viver da mesma forma que os sogros dela. E isso sempre leva a brigas e discussões porque eu sou feliz do jeito que sou. Eventualmente, minha esposa tem que intervir e apaziguar a situação, mas sempre deixa um gosto amargo. Na semana passada, a briga que tivemos foi realmente ruim, porque ela disse muitas coisas desagradáveis, e até minha esposa, que na maioria dos casos é neutra e não gosta de se envolver, teve que dizer à nossa filha que ela estava passando dos limites. Começou com ela, como de costume, me dizendo para me aposentar porque eu tenho 61 anos e ainda estou trabalhando, e isso não fica bem para a família, porque parece que eu não posso me aposentar por falta de condições. Então, eu disse a ela sem rodeios que não me importo com o que os outros pensam, especialmente porque eu não ligo para essas pessoas fúteis e superficiais de qualquer jeito. Afinal, é o negócio do meu pai, então vou administrá-lo pelo tempo que eu puder, e não me importo se alguém tem algum problema com isso. Foi quando minha filha explodiu. Ela me disse que não conseguia mais tolerar isso, especialmente porque os sogros dela sempre foram tão gentis e até disseram que deixariam uma herança massiva para os filhos dela. E, por outro lado, ela tinha eu ali, insultando essas pessoas que só queriam o melhor para ela e chamando-os de superficiais, sendo que eu não tinha ideia do que eles tinham feito por ela. Então, ela começou a me provocar, dizendo que mesmo que eu quisesse, eu não teria condições de fazer o mesmo por ela e pelos meus netos. E agora, já que eu deixei claro que não me importava com as opiniões dela, ela faria questão de não me deixar participar da vida dos filhos dela, e as únicas pessoas que seriam consideradas avós seriam os sogros dela. Ela disse muitas coisas. Me chamou de inútil e disse que tinha vergonha de ter a mim como pai e do quanto teve que lutar quando era mais nova. Ela teve que trabalhar em 2 empregos enquanto estava na faculdade apenas porque meu negócio estava passando por uma fase difícil na época, e por isso ela não conseguiu se sair tão bem academicamente quanto esperava, mesmo tendo potencial. Ela me disse que me culpava por todos os fracassos dela e que agora colocaria um fim nisso, porque eu era apenas um embaraço para ela. Eu literalmente não tinha o que dizer. Não consegui nem revidar porque fiquei tão chateado que acabei chorando. Foi quando minha esposa interveio e disse à nossa filha para pedir desculpas. Mas ela nem se importou. Ela simplesmente saiu sem sequer olhar para trás. E eu fiquei grato por meus netos não estarem lá para ver e ouvir tudo isso, porque ambos ainda têm menos de 10 anos. E eu realmente não gostaria que eles tivessem ouvido nada disso. Enfim, depois que isso aconteceu, fiquei chateado por alguns dias. Mas então decidi que tudo o que eu vinha economizando para ela e para meus netos, eu daria para meus outros parentes. Afinal, já que ela tinha os sogros para cuidar dela, provavelmente não precisaria do dinheiro que eu vinha guardando. Então, comecei a entrar em contato com meus outros netos, basicamente netos dos meus irmãos, porque mesmo que não sejamos estritamente relacionados, eu amo essas crianças, e não acho que o que estou fazendo seja uma coisa ruim de forma alguma. Nem todo mundo tem sogros ricos para cobri-los pelo resto da vida. Então, pensei que seria melhor deixar algo para parte da minha família que realmente precisava de mim e não tinha vergonha de mim. E meus irmãos, sobrinhos e seus parceiros têm sido todos muito gratos, me agradecendo várias vezes, e eu realmente me sinto bem. Mas, de alguma forma, acho que alguém deve ter contado a ela. Minha filha descobriu e me ligou ontem, tendo um completo colapso no telefone. No início, ela basicamente apenas confirmou o que já sabia. E então, quando eu disse que de fato tinha dado uma tonelada de dinheiro para o resto da família, ela começou a surtar. Ela me disse que era loucura eu ter tido esse tipo de dinheiro e nunca ter contado nada a ela. Então, eu disse o que realmente pretendia fazer, que eu vinha guardando esse dinheiro nos últimos anos para poder surpreendê-la em alguns anos e deixar que ela soubesse que eu estava deixando isso para ela e para as crianças. Mas agora, já que eu sabia que ela tinha os sogros para cobri-la, imaginei que ela provavelmente não precisava mais. E então ela começou a me pedir desculpas, dizendo que tinha passado um pouco dos limites naquele dia, mas eu estava tão chateado com o comportamento dela que nem respondi. Simplesmente desliguei e a bloqueei.
Desde então, ela tem ligado para minha esposa, tentando falar comigo, tentando me pedir desculpas e outras coisas, e até tentando me fazer sentir culpado, dizendo que, no fim das contas, sangue é sangue, e meus netos biológicos ficarão muito chateados quando finalmente descobrirem o que aconteceu recentemente. A essa altura, acho que nem estarei mais por perto, então isso realmente não faz diferença para mim. Mas minha esposa acha que, mesmo que eu não dê o dinheiro a ela, pelo menos eu deveria resolver as coisas com ela agora. Eu não me sinto da mesma forma. Mas minha esposa acredita que estou arruinando nossas chances de participar da vida dos nossos netos ao me envolver nesta guerra de ego com minha filha, então eu deveria simplesmente perdoá-la. Posso entender o ponto de vista dela, mas fiquei realmente magoado com tudo que minha filha disse, então não quero ceder e me sinto péssimo por isso, porque parece que estou sendo mesquinho. Sou eu o idiota por dar a herança que eu estava planejando guardar para minha filha e meus netos? Primeira atualização. Muito obrigado a todos pelos comentários de apoio. Conversei com minha esposa e disse a ela que vou manter minha decisão. Pelo que minha filha disse outro dia, me senti muito insultado e humilhado, e não acho que estou fazendo nada de errado. Não é como se ela fosse ficar completamente desamparada se eu der este dinheiro. Como ela disse, ela tem os sogros, e além disso, seu marido ganha um bom dinheiro, assim como ela. Então, eu realmente não entendo porque ela precisa da minha ajuda financeira além de tudo que já tem, especialmente depois da forma como me insultou. É muita tolice dela esperar que eu a perdoe. Quanto ao dinheiro, eu vim economizando cerca de 20% da minha renda todos os meses nos últimos anos, desde que meu negócio começou a florescer de verdade, mas eu não estava prestando atenção exatamente enquanto se acumulou. Eu simplesmente estava guardando meu dinheiro sem pensar muito. E grande parte disso tinha a ver com o que minha filha tinha dito sobre eu não ser capaz de ajudá-la na época da faculdade. Me senti mal com isso, embora naquela época eu mandasse o pouco dinheiro que eu podia. Infelizmente, por causa de alguns investimentos ruins e da condição econômica geral, meu negócio estava enfrentando muitas perdas na época. Então, naturalmente, eu não podia ajudá-la muito, já que vivia de salário em salário. E também tinha que pensar nos meus funcionários. Em alguns meses, eu acabava pagando as pessoas do meu próprio bolso porque não havia outra saída. E sei que até minha filha sofreu por causa da nossa condição financeira. Estou ciente de que ela passou por muita dificuldade porque teve que trabalhar em 2 empregos para poder pagar a faculdade, e mesmo assim, ela teve que fazer um empréstimo estudantil eventualmente porque simplesmente não conseguíamos acompanhar. Não é como se eu não me sentisse mal, e ela realmente fez questão que eu me sentisse assim. Minha filha me lembrava das minhas falhas com bastante frequência e, às vezes, até fazia piadas publicamente sobre isso. Então, uma grande parte da razão pela qual eu estava economizando dinheiro para deixar para ela e meus netos era por causa disso, para que eu pudesse de alguma forma compensar o que tinha acontecido no passado. Mas agora eu realmente não sinto mais que é necessário, já que sinto que já sofri o suficiente e paguei o suficiente. Talvez não financeiramente, mas paguei com minha sanidade e dignidade. Nos últimos anos, embora ela tenha se tornado cada vez mais distante de nós depois que começou a namorar o atual marido e se envolveu com a família dele, eu tentei o meu melhor para manter contato com ela. Eu tentava pedir desculpas a ela depois de cada briga, fazer as pazes todas as vezes que discutíamos sobre pequenas coisas, e apenas tentava fazer parte da vida dela e engolir meu próprio orgulho o tempo todo, independentemente de como ela me tratava. Mas não posso fazer isso a vida toda. Estou ficando mais velho, e às vezes sinto que os filhos realmente não entendem o que estão fazendo seus pais passarem. Não acho que minha filha entenda. E também não acho que ela se importe, porque se importasse, teria entrado em contato comigo antes que as coisas saíssem do controle. Mas ela não fez isso. Ela me machucou. Então ela nem se deu ao trabalho de entrar em contato comigo até que percebeu que eu estava dando quantias absurdas de dinheiro para outros parentes. Foi isso que ela precisou para procurar o próprio pai e tentar fazer as pazes. Se isso não tivesse acontecido, duvido muito que ela estaria tentando falar comigo ou me pedir desculpas. E é isso que mais dói. Não é como se fosse me trazer alegria cortá-la da minha vida ou saber que provavelmente não vou ver meus netos por muito tempo se depender dela. Mas precisa ser feito. Ela não pode me desrespeitar constantemente, tratar a mim e a minha esposa como capachos, e então esperar que ainda estejamos lá para ela. Então, eu disse à minha esposa que posso entender que ela se sinta magoada, e eu também me sinto. Mas agora, é mais importante para nós nos defendermos. Nos últimos dias, brigamos muito por causa disso, mas agora, estamos em um ponto em que ela decidiu simplesmente me dar o tratamento do silêncio. No fundo, sei que ela entende por que estou fazendo isso. E por mais que ela brigue comigo, ela também parou de responder à nossa filha. Então, sei que em algum lugar ela está do meu lado e sou extremamente grato pelo apoio dela. O dinheiro que eu vinha guardando nos últimos anos havia se tornado uma quantia enorme. Cerca de 30% disso já foi dado aos meus outros netos e o resto eu pretendo reinvestir no meu negócio, enquanto também vou dividir para uso pessoal meu e da minha esposa. Eu disse que gosto de viver de forma frugal, minha esposa também, e não somos muito extravagantes quando se trata de nosso estilo de vida. Mas acho que é hora de soltarmos um pouco as amarras do dinheiro.
Desde que tivemos aquela fase financeira difícil quando nossa filha estava na faculdade, nós dois nos tornamos extremamente cautelosos com dinheiro e em economizar para o futuro. Mas acho que, em algum momento, paramos de nos divertir por medo de acabar gastando todo o nosso dinheiro e depois ter que nos preocupar com nossas finanças novamente como tivemos que fazer naquela época. Embora nunca tenhamos sido financeiramente indisciplinados, simplesmente nunca quisemos reviver aqueles dias. Então, tenho que admitir que nós dois ficamos meio paranoicos com dinheiro. Quando penso nisso, fora qualquer dinheiro que gastamos com nossa filha ou netos, como comprar alguns presentes caros de vez em quando, quase não tivemos despesas ou compras significativas para nós mesmos. Agora, no entanto, acho que é hora de nos divertirmos um pouco. E para isso, até comecei a planejar uma viagem para algum lugar exótico em algumas semanas. Vai ser uma surpresa para a esposa, e tenho certeza de que, por mais brava que ela esteja comigo agora, ela acabará me perdoando depois, especialmente quando eu contar o que tenho reservado para ela. Então, estou realmente ansioso por isso. Enfim, é isso por enquanto. Muito obrigado por ler e ser tão gentil comigo aqui. Isso realmente significa muito para mim. Segunda atualização. Olá. Faz 2 semanas desde que minha esposa e eu começamos a ignorar nossa filha. E nos últimos dias, ela também parou de tentar entrar em contato com minha esposa. Acreditei que ela estava desistindo. E pensei que era o melhor, porque minha esposa e eu conversamos bastante sobre a situação atual e eu consegui explicar meu lado das coisas para ela e ela entendeu. Ela também me pediu desculpas por estar chateada comigo, mas eu também pude entender o sentimento dela. Então, nós resolvemos e as coisas têm ido bem, porque depois que as mensagens e ligações pararam, minha esposa também começou a se sentir menos culpada. No entanto, hoje aconteceram algumas coisas e nenhum de nós sabe como se sentir a respeito neste momento. Como era fim de semana, nós dois estávamos em casa e planejando nossa viagem para o próximo mês. Então, à tarde, a campainha começou a tocar e, quando olhamos para fora, minha filha e nossos netos estavam parados lá fora. Naturalmente, vocês podem entender porque esta era uma situação muito delicada, porque se fosse apenas minha filha, eu não teria dúvidas e a teria ignorado. Mas, infelizmente, ela estava com as crianças, e por mais chateado que eu esteja com minha filha, nunca serei indiferente a eles. E não acho que eu queira ser. Abri a porta na mesma hora, deixei as crianças entrarem, e elas estavam realmente muito felizes em nos ver porque não nos viam há muito tempo. Então, minha esposa e eu quase choramos. Mas eu tinha uma pendência com minha filha. Então, pedi à minha esposa para levar as crianças para outra sala para que minha filha e eu pudéssemos conversar pessoalmente, porque eu não queria que nenhum drama acontecesse na frente dos netos. Quando eles estavam na outra sala, confrontei minha filha sobre o que ela estava tentando fazer, porque eu tinha certeza de que ela estava usando os filhos para falar comigo, pois sabia que eu não seria capaz de ignorá-los. Mas ela me disse que não estava fazendo nada disso. Ela apenas os trouxe porque eles estavam com muita saudade e continuavam pedindo para nos ver. Ela me disse que não era o tipo de mãe que usaria seus filhos para algo assim. Que ela não era tão mesquinha. E o fato de eu sequer pensar nela assim foi muito desanimador, porque eu deveria ser o pai dela e, como pai, eu deveria saber que tipo de pessoa ela é. E por alguns segundos, me senti muito mal pelo que a acusei, porque, no fim das contas, ela também é mãe. E se eu estivesse no lugar dela, eu provavelmente também não gostaria de ser acusado de algo assim, especialmente se não fosse isso que eu estava tentando fazer. Eu estava prestes a pedir desculpas a ela, mas então me lembrei do que havia acontecido e percebi que era natural ter minhas dúvidas. Então, não pedi desculpas. Apenas disse a ela que estava me sentindo muito cético sobre o que ela estava fazendo porque, no passado, eu me lembro dela entrando em contato comigo para se desculpar por seu comportamento apenas porque ela sabia que eu estava dando a herança dela e queria que eu aguardasse para ela. Então, depois de algo assim, acho que ganhei o direito de suspeitar dela. Mas ela não pareceu se abalar com o que eu disse. Ela apenas me disse que estava ali apenas porque as crianças queriam nos ver. E, fora isso, ela não tinha muito a nos dizer porque já tínhamos arruinado nosso relacionamento a um ponto sem volta. Ela disse que tinha conversado com o marido e os sogros e que todos pensam que eu sou muito mesquinho e que isso é tudo o que importa para ela, que pelo menos as pessoas que a amam de verdade estão do lado dela nisso. Eu tinha muitas coisas a dizer sobre o marido e os sogros dela, mas não disse. Mantive a boca fechada porque eu realmente não queria entrar em uma briga com ela, especialmente com as crianças por perto. Ela continuou me instigando, no entanto. Ela me disse que tanto eu quanto minha esposa a falhamos como pais. E neste ponto da vida dela, ela não tinha mais interesse em reconstruir nosso relacionamento. Ela tinha tentado e me pedido desculpas quando percebeu o quão magoado eu tinha ficado, a ponto de realmente começar a dar a herança dela. Mas depois, ela percebeu que já tinha os sogros com quem podia contar. Então, ela realmente não precisava mais de nós e estava muito mais feliz sem a gente. Então, ela soltou uma bomba e me disse que esta era uma das últimas vezes que ela traria os filhos para nos ver, porque ela estava tentando acostumá-los a ficar longe de nós. A única razão pela qual ela cedeu hoje foi porque eles estavam implorando e fazendo birra.
Então, ela teve que permitir que eles nos vissem pelo menos uma última vez em circunstâncias normais antes que as coisas mudassem. Depois disso, se quiséssemos vê-los, teríamos que entrar em contato com eles e marcar um encontro em outro lugar. E ela não deixaria mais as crianças. Ela pediria ao marido ou à babá para deixá-los para encontros de brincadeira conosco. Ela simplesmente não queria nos ver novamente, mas não podia impedir os filhos de fazerem isso. E ela também não achava que seria justo. Mas, quando eles fossem mais velhos, ela lhes contaria a verdade sobre nós, então, os deixaria decidir se queriam nos ver por conta própria. Eu não sabia o que dizer, então apenas fiquei em silêncio. E alguns minutos depois, fui para outra sala para poder brincar com meus netos e me distrair de tudo o que ela havia dito sobre as coisas mudarem. Cerca de 1 hora depois, quando ela foi embora com as crianças, contei tudo à minha esposa, e nós dois acabamos chorando. Não é porque de repente queremos perdoar nossa filha ou algo assim, mas apenas porque as coisas chegaram a um ponto em que a situação está tão ruim que ela nem quer mais deixar os netos nos verem em casa. É difícil imaginar encontrar os netos em restaurantes e cafeterias, claro. E, além disso, há o fato de que ela não os deixará. Ela pedirá ao marido ou à babá, o que também é bastante insultante. Mas, no fim das contas, era isso que deveria acontecer de qualquer maneira. Era inevitável, e nós apenas aceitamos porque não é como se tivéssemos escolha. Na verdade, nos consideramos sortudos por ela ter dito que ainda poderíamos ver nossos netos. Mas não acho que isso tenha sido para nosso benefício. E sim, daqui a alguns anos, ela pode lhes contar coisas sobre nós e eles podem escolher não nos ver mais. Mas até lá, vamos aproveitar ao máximo o tempo que temos com eles. Se eu sei de alguma coisa sobre crianças, sei que elas são curiosas e tenho certeza de que, mesmo que ela lhes conte um monte de bobagem sobre nós agora, eles ainda vão tentar descobrir a verdade. Então, me sinto seguro nesse aspecto. Pelo menos meus netos não vão acreditar cegamente no que a mãe lhes disser sobre nós. Enfim, o ponto principal é que, embora tanto eu quanto minha esposa tenhamos sentimentos muito conflitantes sobre o que aconteceu hoje e tudo o que ela disse, ainda vamos manter nossa posição. Não temos que perdoá-la por nada se não quisermos. E estamos prontos para aceitar as consequências disso também. Claro, vai ser um pouco ruim e estranho encontrar nossos netos com menos frequência e em circunstâncias tão diferentes, mas pelo menos ainda podemos vê-los. Então, essa é uma ponta de esperança em toda essa situação e é nisso que vamos nos agarrar. Além disso, ainda estamos planejando ir de férias no próximo mês e estou muito feliz por estarmos fazendo isso, porque acho que, depois de tudo o que aconteceu, realmente precisamos de um pouco de distração para desabafar um pouco agora. Como sempre, obrigado por ler. Terceira atualização. Então, faz 4 semanas desde minha última atualização e atualmente minha esposa e eu estamos de férias na Grécia. No início, estávamos planejando algo mais barato por perto. Mas então, quando percebemos que fazia anos que não tirávamos férias de verdade, decidimos gastar tudo. Temos nos divertido muito. Já passamos 3 dias aqui e temos mais 4 para ir. Mas, é claro, o fato de estarmos nos divertindo não agrada a ninguém da nova família da minha filha. Então, há algumas horas, recebi uma ligação do meu genro. Ao contrário da minha filha, eu não tinha bloqueado o número dele porque sei que ele quase nunca entra em contato comigo. E se ele ligasse, eu tinha certeza de que seria para fins de emergência. E quando ele ligou, foi exatamente o que pensei, que talvez tivesse havido algum tipo de emergência médica ou algo pior. Então, minha esposa e eu decidimos atender imediatamente. Mas, em vez do meu genro do outro lado da linha, eram os pais dele. E eles começaram a nos fazer perguntas sobre onde estávamos, porque não nos demos ao trabalho de entrar em contato com nossa filha para ver os netos nas últimas semanas, e coisas assim. Então, eu disse a eles que estávamos na Grécia e não tínhamos entrado em contato com minha filha porque estávamos ocupados. Estávamos prestes a desligar depois disso, já que eles claramente não tinham nada de importante a dizer. Mas então eles começaram a nos envergonhar e repreender por termos saído de férias, especialmente quando nossa família estava passando por uma fase tão difícil. Eles disseram que nós realmente falhamos como pais, já que claramente não nos importávamos com o que minha filha estava passando, porque aparentemente ela estava muito chateada nas últimas semanas e nós nem sequer nos demos ao trabalho de checar como ela estava. Eles estavam prestes a dizer mais, mas eu realmente não me importava. Então, simplesmente desliguei na cara deles e bloqueei o número. Foi extremamente irritante porque eles continuaram fingindo que minha filha era uma vítima na situação. Mas, no que me diz respeito, ela começou tudo quando disse que não nos considerava mais avós de nossos netos. E eu ainda me lembro de cada coisa dolorosa que ela me disse durante a primeira briga que marcou o início de tudo isso. Depois disso, por que qualquer pessoa com amor próprio a perdoaria? Especialmente quando ela nem sequer foi sincera com seu pedido de desculpas. Ela só entrou em contato comigo para se desculpar por causa do dinheiro que ela perderia. Foi isso. Mas, apesar de tudo isso, ela ainda é a vítima na situação e eu ainda sou o vilão. Bem, que assim seja. Não sinto pena de nada. E a esta altura, minha esposa também não,
porque ao longo de nossas vidas, sempre tentamos ser bons pais, apesar das circunstâncias mais difíceis. Mas se ela não se importa com isso, então acho que terminamos aqui. Ela não é mais uma criança. Não devemos mais nada a ela, e nem ela a nós, como ela deixou bem claro. Quarta atualização. Olá. Voltamos das nossas férias há alguns dias, e hoje decidimos ligar para nossa filha e conversar com ela porque não gostamos do que nos foi dito enquanto estávamos de férias. O que quer que esteja acontecendo entre nós é pessoal, e não acho que os sogros dela sejam próximos o suficiente de nós para comentar sobre qualquer coisa, mesmo que sejam próximos dela. Enfim, minha esposa ligou para ela e disse que não apreciamos aquela ligação dos sogros. Além disso, a partir de agora, se ela quiser que os netos possam nos ver, ela terá que nos ligar, vir à nossa casa, deixá-los, e podemos fazer assim. Mas nós não vamos seguir as regras dela, porque, no fim das contas, foi ela quem nos insultou primeiro e me humilhou completamente. Já tivemos o suficiente disso. Mas nós nos importamos com nossos netos, e é por isso que ainda estamos dispostos a vê-los. Ela não disse muito. Pensei que ela iria brigar conosco, mas ela apenas disse que estava bem com isso, mas só deixaria as crianças se elas pedissem para nos ver. Caso contrário, se fossemos nós a pedir para vê-los, teríamos que fazer nossos próprios arranjos. Isso pareceu justo. E sabemos que estamos mantendo contato apenas por causa dos netos, porque eles realmente amam a mim e a minha esposa e nós também os amamos. Então, por isso, ainda teremos que conversar um com o outro. Mas, fora isso, terminamos, e sou grato por isso.